Muito bem, rapaziada, estamos começando? É isso, senhor Pedro Falcão? Então é isso. Estamos começando sexta-feira, 2 de junho, 7h01 da manhã. Estamos começando ao vivo o nosso Desperta SL. Muito obrigado à audiência. Já tá todo mundo por aí. Ontem, aliás, fizemos uma audiência espetacular, né? Tá tudo certo aqui, gente? Tá tudo beleza? Tá. Chegamos a ficar com 20 mil pessoas ao vivo acompanhando o nosso programa aqui ontem, né? Programa quente ontem também. Aliás, semana difícil essa, né? Semana de idas e vindas, mas uma semana também de uma virada mais ou menos espetacular em relação ao senhor Arthur Lira. Vamos falar do senhor Arthur Lira daqui a pouquinho aqui. Nós temos uma grande indagação hoje. Aliás, eu não sei se a gente consegue, o Pedro Falcão, pergunta para o pessoal lá se a gente consegue fazer enquete no nosso chat. Eu acho que é possível a gente fazer enquete. Se pudermos fazer enquete, vamos fazer uma enquete hoje? Vamos? Então tá, eu vou sugerir uma enquete daqui a pouquinho. Se não puder, vocês podem responder nos comentários, tá, gente? Não tem problema nenhum. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai dizendo de onde você está acompanhando este programa também. Este programa é o Desperta SL, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Ao vivo tem muita gente que acompanha o programa de outros lugares do mundo também, né? Ontem eu até recebi mensagens do pessoal que mora em Roma, na Itália, estava lá cozinhando, né, na hora do almoço e ouvindo o programa. Então é o que muita gente faz também. Então, se você quiser, você pode simplesmente ouvir este programa. Se você está aí nessa hora da manhã no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, né, cozinhando, fazendo seu almoço, fazendo seu jantar, tá no trânsito, tá no ônibus, tá no busão, tá no metrô, tá no carro, né, tá organizando a molecada para ir para a escola, para ir para a creche, tá pegando a molecada na creche, enfim, e seja lá o que você estiver fazendo, você pode sempre ter a companhia do Desperta SL, porque a gente vai aqui sempre ler o que tá rolando nas principais notícias no Brasil e no mundo, né, para deixar todo mundo mais informado e mais esperto. Conseguimos fazer a enquete? A nossa enquete é o seguinte: você acha que as Alagoas, eu não sei se cabe isso, tá? Você acha que as Alagoas, né? Na verdade, você acha que Alagoas, o estado de Alagoas, né, virou a NASA, Agência Espacial, National Alagoas Special, né, Agency. Você acha que Alagoas virou a NASA ou é outra coisa? Vamos deixar essas duas opções, né? As pessoas podem responder. NASA, a primeira resposta. NASA, segunda resposta. Outra coisa, tá? Eu já vou explicar por quê e a gente vai colocar o vídeo para vocês entenderem. Então a gente pode botar a enquete já para as pessoas irem votando. Outra coisa ou tu quer sugerir alguma coisa? Não, outra coisa. Deixa outra coisa. As pessoas podem usar a imaginação delas, tá? Então, você acha que Alagoas virou a NASA, a National Alagoas Space Association, ou outra coisa? Aí outra coisa a gente pode usar a nossa imaginação, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por quê, vou colocar um vídeo, inclusive. Tem a ver com os kits de robótica, tem a ver com esse cofre. Vamos mostrar a imagem de um cofre entupido. Ô, Pedro Falcão, você tá precisando de dinheiro, meu querido? Tá precisando? Tô. Tá, então, tem um cofre aí. Não tanto quanto tem no cofre. O pessoal achou um cofre ali, né? Se você tiver precisando de dinheiro, assim como o Pedro Falcão está precisando de dinheiro, né? Você pode, eventualmente, chegar mais próximo do Arthur Lira, porque parece que chove dinheiro, né? Mas tem que ir para Alagoas, tá? Porque Alagoas, ou Alagoas está lançando foguetes espaciais de dentro das escolas públicas, com os kits robótica, ou é outra coisa, né? Então a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente coloca a imagem no ar do cofre e explicando por que a gente acha que Alagoas virou a NASA. Já tá no ar a enquete? Já tá? Já foi? Pode colocar já. Vai votando aí, galera. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Eu vou passar rápido por outras notícias aqui e daqui a pouco a gente cai no assunto do cofre de 4,4 milhões, né? Que não foi encontrado na casa do Che Guevara, nem na casa do Lula, nem na casa do filho do Lula, né? Não foi encontrado na Friboi. Você sabe que o dono do Lula era dono da Friboi, né? Tinha essa história, né? E o filho do Lula era da Vivo, né? Isso, exatamente. Tinha essa galera toda que tava ali, né? Mas esse cofre não foi encontrado na casa dessa galera, tá? Então a gente vai mostrar o cofre, vai mostrar um outro vídeo explicando
Por quê? O porquê da minha dúvida. Eu fui dormir com essa dúvida ontem. Será que estão lançando foguetes para o espaço em Alagoas, diretamente das escolas estaduais, eventualmente escolas que não têm nem banheiro, nem conexão com a internet, né? Não tem nem quadro, nem lousa direito para escrever? Vamos explicar essa história, tá bom? Mas antes de mais nada, bom dia para todo mundo, muito obrigado. Deixa seu like e, por gentileza, quem puder, claro, eu sempre peço, né? Pega o link e manda o link para as pessoas que você gosta, admira ou acha que precisam ter informação com qualidade, porque não é o que rola no WhatsApp, né? Então você pode povoar o WhatsApp das pessoas com informação de qualidade, tá bom? E pode colocar nas suas redes sociais também. Muito bem, vamos lá então. Aliás, tem outra notícia importante hoje sobre Bolsonaro, né? Bolsonaro, né? Aparentemente já está encaminhando, né, a sua carreira para ficar inelegível. A gente vai falar sobre isso também aqui. Bora lá então? Então bora nós. Notícia trazida pelo UOL hoje aqui, a reportagem importante. Esse é o Josmar Josino, para quem não está vendo, está só nos assistindo, né? Isso aqui é a coluna do Josmar Josino. Josmar Josino é talvez o principal repórter policial do Brasil. Repórter muito experiente, muito premiado, aquela coisa toda, né? Como eu sempre falo aqui a gente dá notícia com CPF, né? Vamos lá. Notícia que o Josmar Josino trouxe hoje. Mortos pelo PCC eram de grupo acusado de planejar sequestro de Sérgio Moro. Vamos deixar um pouquinho maior isso aqui. Os apelidos de Nadim Georges Rana Awad Neto, 42 anos, o Nadim, e Gilberto Flares Lopes Pontes, 39, o Tobé, aparecem na denúncia oferecida na 9ª Vara Federal de Curitiba contra 13 acusados de planejar no ano passado o sequestro do senador Moro. A gente falou muito dessa história aqui, lembram, né? Tinha um plano que foi descoberto numa investigação que foi feita em São Paulo, que o PCC tinha planos para sequestrar algumas autoridades no Brasil, algumas pessoas, entre elas Sérgio Moro, tá bom? Tinha esse plano aparentemente existia de fato. O PCC tinha alugado lá uma sala comercial do lado da sala do Moro, tinha alugado uma casa, já tinha feito lá uma espécie de bunker, uma espécie de cativeiro, tá? Então, para a gente também não cair em teoria da conspiração furada aqui, tá? Tem uma investigação de fato que foi feita pelo procurador Lincoln Gaica, né? Que é um procurador muito sério de São Paulo, um procurador que depois não voltou à imprensa para falar que aquilo era uma armação ou não. Né? A armação do Moro ela foi uma outra lá, usando esse negócio todo como um plano de marketing, né? E falando que aquilo era um plano do PT, aquela coisa toda. Isso, claro, é mentira, é falso. Mas o fato é que existiu essa operação de fato. A juíza Sandra Regina Soares aceitou a denúncia. Os acusados, tidos como integrantes do PCC, são considerados réus hoje, tá? Então, esses que tentaram sequestrar autoridades no ano passado, 8 processos por organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Os demais pelo crime de organização criminosa. A Polícia Federal aponta Jefferson Aparecido Mariano Gomes, o Nefo, como líder do grupo e responsável pela operacionalização do plano para sequestrar o ex-juiz durante as eleições de 2022. O réu está preso na penitenciária 1 de Presidente Venceslau desde março. Foi justamente nos grupos de troca de mensagem entre Jefferson e comparsas analisados por agentes federais mediante autorização judicial que aparecem esses dois apelidos. A anotação é intitulada Sumaré SBC Cofres Tobi Naldin. Isso é uma anotação policial, tá, gente? O Sumaré, no interior no interior paulista, e SBC, sigla de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, eram as bases desse grupo denunciado. Segundo a análise dos federais, cofres são depósitos de armas e tudo leva a crer que Nadim e Tobé eram os responsáveis pelo arsenal. Ambos, no entanto, foram assassinados pelo que se conhece como Tribunal do Crime do PCC, de acordo com o Ministério Público Estadual de São Paulo, por motivos ainda não esclarecidos. Nadim era responsável pela célula terrorista e Tobé pelas finanças do PCC. Nadim sumiu em fevereiro de 2021, o carro dele foi achado sem a chave na Vila Maria, zona norte paulistana. Como o corpo até hoje não foi encontrado, ele não é considerado morto, tá? Isso é uma questão técnica, né? As pessoas são consideradas desaparecidas até que se encontre o corpo. A família prestou queixa do desaparecimento à polícia e entrou na justiça com ação de morte presumida. Já o corpo de Tobé foi localizado em setembro de 2021 em uma vala clandestina em São Bernardo do Campo. Junto com ele
foi assassinado Daniel da Costa Lopes, conhecido como Professor. Os dois foram amarrados pelas mãos e pés e estavam cobertos por mantas. Traz aqui o Josmar Josino. Então, isso é uma novidade na apuração, né? Agora sabe-se que, então, pelo menos 2 desses caras que estavam planejando esse sequestro de autoridades foram assassinados, a princípio, pela apuração do Ministério Público de São Paulo, pelo próprio PCC. Essa história deu muito o que falar uns tempos atrás aí, né? Falamos ontem também aqui sobre a aprovação da tal da MP dos ministérios, né? Foi aprovada pela Câmara anteontem e foi aprovada pelo Senado ontem. Então, na prática, o que é que acontece? O governo Lula consegue manter a estrutura que criou para governar, né? O governo tinha uma chance muito grande, caso a MP não fosse votada, até a meia-noite de ontem, de ter que voltar à reorganização governamental do governo Bolsonaro. Isso não aconteceu. Isso significaria uma tragédia, obviamente, porque desapareceriam ministérios como o do Planejamento, dos Povos Originários, da Igualdade Racial, o Ministério da Cultura, né? Viraria a Secretaria Especial de novo. Então a gente teria aí um grande problema, né? O governo, mas principalmente quem votou no governo, né? Porque votamos em um governo para ver um projeto sendo aplicado, né? Aí o governo chega, aplica seu projeto, o senhor Arthur Lira e o seu grupo ali, né? Vão lá e tentam empurrar isso até o final, ameaçando o governo de não votar MP. Muito bem, MP passou. O problema, a gente falou ontem sobre isso aqui também, o que passou junto com esse MP foi o desmembramento, né, a desestruturação do Ministério do Meio Ambiente. Entenda o esvaziamento dos ministérios do meio ambiente e também dos povos indígenas, é o que traz a Folha hoje, assinada pelo repórter João Gabriel. Pastas da Marina Silva e da Sônia Guajajara foram desidratadas pelo Congresso, impulsionado por ruralistas. A medida provisória da esplanada dos ministérios aprovada no Congresso nessa semana esvaziou o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, comandado por Marina Silva, e também o Ministério dos Povos Indígenas, liderado pela Sônia Guajajara. A desidratação das pastas ambientais entrou na balança da disputa de forças do governo do presidente Lula com a Câmara e com o Senado. O Palácio do Planalto escolheu, como estratégia, preservar a Casa Civil de Rui Costa e ceder à pressão da bancada ruralista nas outras 2 para não deixar a medida caducar. A estrutura da esplanada foi determinada por Lula logo no início do governo e ampliou o número de ministérios de 23 para os atuais 37. Tá? Na verdade, não foi uma simples ampliação, o que acontece aqui no governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro reuniu vários ministérios, os tais dos superministérios. Lembram? O superministério do Sérgio Moro, o superministério do Paulo Guedes. Na verdade, eles pegaram vários ministérios que já existiam e colocaram todos no mesmo lugar, né? Então, essa ampliação do governo Lula é uma ampliação mais ou menos. Ela cria ministérios novos, mas, na verdade, ela volta a desmembrar ministérios que já existiam antigamente e que foram engolidos pelos superministérios do senhor Paulo Guedes e do senhor Sérgio Moro, que vimos não funcionavam, né? Ter mais ou menos ministérios não significa ter um governo mais ou menos eficiente, tá, gente? E aí, então, a Folha traz esse ambiente de como muda, né? A gente falou sobre isso, eu não vou me ater aqui, a gente falou sobre isso essa semana, algumas vezes, né? E na semana passada também, mas o Ministério do Meio Ambiente é principalmente o que perde mais poder nesse caso, né? E poder no caso de você realmente executar uma política com os olhos do Ministério do Ambiente, do Meio Ambiente. O que é que acontece? Coisas como o Cadastro Ambiental Rural, a Agência Nacional de Águas, o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, né? Essas coisas todas que estavam ou no ambiente da Marina Silva ou no ambiente da Sônia Guajajara, agora vão para outros ministérios. Muitas vezes essas coisas vão parar na mão do Centrão, né? Da parte do Centrão que o governo achava que seria a base do governo. Então, muitas dessas coisas vão parar na mão do União Brasil, do MDB ou do PSD, por exemplo, que são 3 partidos que compõem 9 ministérios na esplanada, 9, que deveriam, em tese, ser parte da base do governo. No entanto, essa semana nós vimos eles votarem contra o governo repetidamente, né? Estamos vendo isso desde o começo do ano, tá? Então, essa desestruturação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários
ela foi votada ontem, ela permanece. Agora, diz-se ou espera-se que o governo vai brigar para que essas pastas retornem com a estrutura de antes, ou através de decretos ou portarias do presidente, ou esperando que o STF tome alguma decisão, porque no fim das contas a decisão sobre a estrutura ministerial, em tese, caberia apenas ao executivo, tá bom? A ver, do futuro não sabemos. O fato é que no presente, o que pareceu uma grande vitória do governo, ter conseguido aprovar essa MP, na verdade foi uma vitória mais ou menos, porque teve que entregar muita coisa aí, tá bom? Então quem quiser mais detalhes, a matéria está lá na Folha, entenda o esvaziamento dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Não tivemos ontem a sessão da CPI, do CPMI, né, dos atos golpistas, porque a Câmara e o Senado estavam ocupados com a MP dos ministérios. No entanto, o STF não para de tocar a ação em relação ao 8 de janeiro. Temos uma notícia nova aqui de hoje também. Até agora, o STF já tornou réus 1.175 envolvidos nos ataques ao Planalto, ao Congresso e ao Supremo. A Corte começou a julgar mais de 70 denúncias na sexta-feira, portanto, hoje, dia 2. Esse é o 7º bloco de acusações contra investigados dos autos golpistas do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nessa sexta-feira mais 70 denúncias da Procuradoria-Geral da República contra acusados de participação na autoria, execução e incitação dos atos golpistas do 8 de janeiro, quando foram invadidos o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Ao todo, a PGR apresentou 1.390 denúncias. Até agora, o STF já tornou réus 1.175 envolvidos nos atos. Quando for concluída esse novo julgamento, ficarão faltando 140 denúncias, 145, na verdade, denúncias para análise. O que é que está acontecendo aqui? São dois, vamos lembrar, tá? Para quem não está acompanhando isso com atenção, o que na verdade não precisa, porque a gente faz isso para vocês, né? Então vamos lembrar o seguinte, isso aqui é uma investigação da Polícia Federal, é um inquérito. Esse inquérito, ele dá conta das pessoas que participaram no dia 8 de janeiro, lá na invasão da esplanada dos ministérios, do STF, né? Que participaram da autoria, execução... Peraí que eu tô com a minha caneta menor aqui. Aqui. Autoria... Ih, tá pequenininho, já vou arrumar isso aqui. Execução e incitação dos atos golpistas do 8 de janeiro, tá? Tem um outro inquérito que investiga quem financiou a coisa toda. Essas pessoas ainda não estão aqui. Então, por enquanto, nós temos 1.175 réus, ou seja, pessoas que agora efetivamente estão respondendo a processo, tá? Isso rolando no STF. Essas pessoas são as pessoas que participaram materialmente da invasão no dia 8 de janeiro. Vão ter que agora constituir advogado, apresentar testemunha, prova, e a cada uma delas vai ser individualizada as condutas que tomaram naquele dia, né? Lembrando que isso aqui a gente está falando de coisas que vão de crimes, que vão de... Deixa eu só deixar minha canetinha maior aqui, vamos ver se ela melhorou. Melhorou. Que vão de crimes de... depredação de patrimônio público, que aconteceu no dia, né? Até os crimes maiores, digamos assim, né? Os mais importantes que podem ser julgados nessa causa aqui, que são os crimes de incitar as Forças Armadas contra as demais instituições, tentar evitar que um presidente eleito tome posse, né? E atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito. São ao menos esses 3 crimes que estão sendo analisados aí pelo STF nessas causas, tá? Os financiadores, nós já vimos aqui no Desperta ICL, inclusive na semana retrasada, os financiadores estão sendo investigados em uma outra investigação e possivelmente dela derivarão outras ações penais, tá bom? Então, por enquanto, estamos assim. Antes da gente continuar, diga. Deixa eu dar uma parcial aqui, ó. Parcial da enquete, vamos lá. Lembrando a enquete, peraí, vamos lembrar as pessoas. Quem tá só ouvindo, quem chegou agora. Estamos com uma enquete no ar
estamos perguntando para você. Você acha que Alagoas virou a NASA ou é outra coisa? Eu já vou explicar, tá? Mas você pode ir votando já, porque você já viu o absurdo da enquete, né? Enquete absurda dá para votar sem saber o que é. Fala. Então, o que as pessoas acham que virou Alagoas, NASA, 35%. Outra coisa, 65%. 65% acho que virou outra coisa e 35% acho que virou a NASA. Isso. Tá bom. Na verdade, nós temos o canal do ICL e o do Eduardo Moreira. Tá né? bom. Quantas Então, pessoas já votaram? Já tem a parcial? Não? Vamos lá. Então pega a parcial aí, junta a parcial que eu já volto, tá? Para você. Já vamos dar a parcial. Na notícia a gente dá a final, então, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vamos falar nisso então? Por quê? Por que eu acho que Alagoas virou a NASA, né? National Alagoas Space Association. É assim que fala o nome da NASA? Acho que é, né? Eu tô rindo muito disso desde ontem. Manchete do Estadão, ex-assessor de Lira, alvo de operação da PF, trabalha na liderança do PP, partido do Lira, e tem salário de 14,7 mil reais. Vamos lá, que caso é esse? Uma operação da PF deflagrada ontem, depois do Desperta, a gente fez o programa e isso aconteceu depois, o que não é comum. Eu tô saindo de uma gripe, gente, então ainda tossindo um pouco, tá? O que não é comum, as operações geralmente são mais cedo, né? Aliás, eu peço encarecidamente pro pessoal da PF, mantenha o esquema de fazer a operação às 6 horas da manhã, gente, porque daí a gente tem notícia aqui, né? Senão vocês fazem a operação mais tarde, já acabou o programa, dá uma prejudicada na nossa pauta aqui, tá? Operação da PF que investigou, fez buscas e apreensões e prisões em Alagoas para investigar o uso do dinheiro do orçamento secreto para os tais kit robótica. Kit robótica. O que acontecia na prática? Vamos explicar rapidamente. Os deputados aliados do senhor Arthur Lira, eles iam lá nos ministérios, né? Nesse caso aqui, o FNDE, né? Que é um fundo de educação, né? Já vamos falar sobre isso aqui. E, basicamente, pegavam o dinheiro dos ministérios para comprar esses tais dos kits robótica. E mandavam esses kits para escolas em Alagoas, não com base em análise técnica, não sabendo se a escola tinha condições de assumir aquilo ou não, sem saber se os professores tinham condições, inclusive os professores, de montar um negócio, de mexer no negócio, se sabiam o que era kit robótica, né? Eventualmente sem saber se a escola tinha outras prioridades, como, por exemplo, banheiro, né? Acesso à internet, giz de cera, sei lá, escola, né, gente? Escola pode ter outras prioridades, né? Papel higiênico, sabe essas coisas meio básicas? Não, vamos fazer o quê? Vamos mandar kit robótica para molecada. E mandar um monte de kit robótica para lá. No ano passado, o jornal Folha de São Paulo denunciou esse negócio. E a Polícia Federal foi atrás. Ontem fez uma operação. E aí, chegou-se ao nome de Luciano Cavalcante, ex-assessor de Arthur Lira na Câmara. Alvo da Operação Hefesto da Polícia Federal, trabalha atualmente na liderança do PP. P com P, tá, gente? P mais P, tá? PP. Que é o partido de quem? Arthur Lira. Luciano foi indicado para ser assistente técnico no setor em março de 2017, quando o próprio Lira era o líder do PP. A operação da PF investiga suposto superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas de Alagoas. E aí aqui tem um pouco da história do assessor do Lira, mas a grande história é que essa operação ontem, ela tá justamente apurando o envolvimento dos aliados do Lira, e eventualmente pode chegar no Lira, não sabemos, no desvio público de dinheiro público do orçamento secreto de muitos milhões de reais. Mas quando eu falo muitos, é muitos, porque a gente vai mostrar o cofre, o Pedro Falcão, que eu vou repetir, esse cofre não estava na casa do Che Guevara, tá? Não estava na casa do Che Guevara.
Não estava na casa do Nelson Mandela. Não estava. Esse cofre estava Não estava na casa do MST. Não estava na casa de ninguém do MST. Não estava em acampamento do MST. Não estava. Esse cofre foi apreendido ontem na operação que investiga o uso do dinheiro do orçamento secreto para a compra dos tais kits de robótica. Então nós vamos mostrar o cofre. Pode mostrar o cofre aí, Pedro Falcão. Mostra para as pessoas verem. Esse é o cofre. Dê uma olhada aí, ó. Estão vendo o cofre? Para quem não está vendo, é um cofre abarrotado de dinheiro. Mas assim, abarrotado, não cabe mais nada, né, o Pedro Falcão? Não dá para roubar mais aí, né? Não dá para roubar mais. A não ser que tenha outro cofre. Deve ter outro cofre. Deve ter. Não pode ser só isso que esse pessoal roubou, né? Contaram o dinheiro ontem. 4 milhões e 400 mil reais em um cofre. Em um cofre. Tá? Quantos triplex do Guarujá dá para comprar com esse dinheiro? Será? Eu não lembro quanto custava o triplex do Guarujá. Né? Não estava no triplex esse cofre também. Não estava no triplex do Guarujá. Né? E aí, agora a gente vai explicar a nossa enquete. Vamos colocar um vídeo que circulou pelas redes sociais ontem, e aí a gente vai tentar entender por que eu estou perguntando para vocês. Se vocês acham, respondam a nossa enquete, que Alagoas virou a NASA, a National Alagoas Space Association, ou se é outra coisa. Tá? Então, vamos tocar o vídeo aí? Antes de passar o próximo inscrito, eu pesquisei aqui na Folha de São Paulo e traz aqui senador Flávio Arnes, senador Carlos Portinho, Randolfo, Vadelan, o percentual de recursos que foram distribuídos no Brasil para kit de robótica. Então, o campeão de kits de robótica é o estado de Alagoas, que levou do total dos recursos 67,6%. O segundo colocado é o estado de Pernambuco. Deve ter alguma justificativa razoável para isso. Não é possível. O segundo foi o estado de Pernambuco com 13%, o terceiro do Amazonas com 4,7%. Qual a diferença, presidente, de Alagoas para Pernambuco? Alagoas 67%, Pernambuco 13% do total dos recursos liberados para kit de robótica. Depois veio o Amazonas com 4,7%, depois o Rio de Janeiro do nosso Carlos Portinho aí com 3,7%, depois Mato Grosso do Sul com 3,5%, depois São Paulo com 2%, depois Tocantins com 1,3%, depois Amapá com 1,2%, depois o Piauí, homenagem aqui ao nosso Piauí, 1,1%, depois a Bahia com 0,7%, depois o Paraná com 0,3%, depois o Maranhão com 0,3%, Santa Catarina com 0,2%, depois Sergipe com 0,1%, Goiás 0,1%, Rio Grande do Sul 0,1%, Minas Gerais 0,1%, Paraíba 0,1%, Tá bom, Pedro. E o Rio Grande do Norte 0%. Muito bem. Eu vou repetir o que está nesse vídeo. Isso aqui é uma comissão do Senado, tá? Do ano passado. E quem faz a pergunta ali, deve ter algum motivo, é o Randolfo Rodrigues, né? De todo o dinheiro que foi destinado para a compra de kits robótica no Brasil no ano passado. Vou repetir. Todo o dinheiro que foi destinado via orçamento secreto para a compra de kits de robótica no Brasil no ano passado. E agora eu vou arredondar para cima, porque já que a gente está falando de corrupção, a gente arredonda sempre para cima, né? 70% foi parar em Alagoas. 70% de todo o dinheiro do orçamento secreto dos tais do kit robótica foi parar em Alagoas. Então, eu acho que a gente tem que ir para Alagoas para ver se tem gente lançando foguete de escola estadual em Alagoas. Porque não é possível, Pedro Falcão. Não é possível. Quer saber a parcial de novo? Vamos ver como é que está a nossa enquete, agora que vocês sabem do que a gente está falando. Tá. Cofre achado pela PF em operação contra aliados de Lira tinha 4,4 milhões em dinheiro vivo. Essa é a notícia da Folha de São Paulo de agora. Qual que é a parcial? 3 mil votos. 3 mil votos? Vamos lá. A parcial está em 38% da NASA e 62% outra coisa. Tá bom. Então a maioria acha que é outra coisa
e 38% acha que Alagoas virou a National Alagoas Space Association. A Polícia Federal cumpriu nessa quinta-feira, 1º de junho, mandados de prisão e busca, apreensão e uma investigação sobre desvios de contratos para compra de kits de robótica com dinheiro do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Imagens divulgadas pela operação, que é esse cofre que a gente acaba de mostrar para vocês, mostram a apreensão de um cofre superlotado com dinheiro de um dos alvos. Ele tinha ao menos 4,4 milhões em dinheiro vivo e foi encontrado em um endereço em Maceió, ligado a um policial investigado. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de 8,1 milhões. São cumpridos 26 mandados. Olha só, eu duvido, sério, eu duvido disso aqui. Cara, o Pedro tinha 4 milhões e meio num cofre. Sim. Tu acha mesmo que o prejuízo é de 8 só? Sabe? Eu duvido que seja só isso. Duvido. Ó, 4,4 milhões foi quase o que o Grêmio ganhou para passar da Copa do Brasil. 4,4 milhões foi quase o que o Grêmio ganhou para passar para as quartas da Copa do Brasil. Essa é uma informação muito importante, aliás, é verdade. Ou seja, esse dinheiro poderia estar sendo investido no quê? No Grêmio, né? Para deixar a gente mais feliz. É verdade. O caso teve origem na reportagem da Folha, né? A Folha que deu essa história no ano passado, sobre aquisições em municípios de Alagoas, todas assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. A investigação começou ainda em 2022, após a revelação da Folha. O pedido de buscas e prisões foi feito pela PF em março de 23 e as ordens expedidas pela Justiça Federal de Alagoas. Como mostrou a Folha na época, os kits foram contratados com recursos em boa parte das bilionárias emendas do relator. É o tal do orçamento secreto, tá? Naquele momento, durante o governo Bolsonaro, ou seja, esse cofre é corrupção do governo Bolsonaro. Este cofre não estava na casa do Nelson Mandela, nem do Che Guevara, nem do Mao Tse-tung. Ele estava na casa de um aliado, né, desse esquemão todo que investiga aliados do Lira. Corrupção essa feita durante o governo Bolsonaro. Para quem assiste o programa, tem gente que assiste o programa e não gosta da gente, né? Então, para quem assiste o programa e não gosta da gente, assiste só para passar raiva, primeiro um beijo, né? Que a gente é tão legal. Eu não entendo como é que alguém pode não gostar de mim, o Pedro Falcão. Sinceramente. Eu não entendo. Agora, se você está assistindo o programa para passar raiva, tem também, né, quem assiste o programa para passar raiva. Eu faço isso também. Isso aqui é corrupção do governo Bolsonaro, tá? Aquele cofre é corrupção do governo Bolsonaro, tá bom? Lira foi um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro e teve apoio da base do governo Lula para ser reeleito presidente da Câmara, né? O governo Lula votou no Lira em massa, inclusive, para tentar ter alguma base no governo, e já estamos vendo que não está funcionando, né? Aqui está o cofre, de novo. Tem um detalhe aqui embaixo, eu não gosto de fazer piada sobre isso, porque é coisa de doença, né? Mas as pessoas fizeram na rede social, então não vamos deixar passar em branco. Aqui embaixo tem um Viagra, ó, Pedro Falcão. Dentro do cofre, ó. Tá vendo? Não é o Viagra, né? Cialis. Cialis diário, 5 miligramas, tá? Não tomem sem aconselhamento médico, tá? Então as pessoas estavam fazendo piada ontem que o cara colocou o Viagra aqui para fazer o dinheiro crescer também, né? Essa era a grande piada da rede social ontem, né? Como é uma informação importante, nós temos que trazer essa informação aqui. Muito bem, as investigações vão seguir, claro, o Lira está muito enrolado nesse caso. E o mundo capota, né, o Pedro Falcão? Mas não é, o cofre não seria do Lira, seria de quem, assim? O cofre foi pego na casa de um policial civil que está envolvido no esquema. Está envolvido no esquemão aí, né? No esquemão que envolve os aliados do Lira nas Alagoas. De novo, né? 70% do dinheiro do Brasil todo, para comprar kit robótica, foi parar nas Alagoas, né? National Alagoas Space Association. Muito bem, vamos pular aqui. Estadão, destaque lá do Estado de São Paulo, Jornal Estadão. Centrão quer comandar o Ministério da Saúde e cobra espaço para grupo de Lira no governo. Falamos sobre isso ontem, né? Qual é a grande, como se diz, né? A joia da coroa, né? Que o Lira está querendo botar a mão.
Ministério da Saúde. Visto a imagem do cofre, analisando a National Alagoas Space Association, podemos imaginar o motivo pelo qual o grupo do PP, o Partido Progressista, né, do senhor Arthur Lira, quer botar a mão no Ministério da Saúde, que, não custa lembrar, é um dos maiores orçamentos do Brasil. O Ministério da Saúde é um dos maiores compradores do Brasil, do país todo, tá? De insumos, de seringa, luva, né, tudo que vocês possam imaginar. O Ministério da Saúde é um grande comprador de empresas privadas, inclusive, claro, do Brasil. Genérico, medicamento, tudo que vocês possam imaginar, né? Então ali tem grana grande mesmo, né? Ali vai ter que ter um cofrinho um pouquinho maior do que aquele cofrinho ali. Não vai caber não as coisas não. Muito bem, vamos lá para a capa do Diário do Centro do Mundo. PIB sobre Lula faz Brasil ser o quarto país com maior crescimento real do mundo, diz a agência de risco, com marca de 1,9% alcançado no primeiro trimestre. O país está acima da média geral dos países. Esse aqui é o crescimento do PIB do Brasil, a gente já vai falar sobre ele. Mas aqui na capa do Diário do Centro do Mundo, se o governo não fizer maioria, paciência, diz o Lira, né, sobre a articulação política do governo. O que mais temos aqui? Rogério Marinho, condenado, brilha como líder da oposição no Estadão. Isso aqui é uma análise sobre a condenação do senador Rogério Marinho, já vamos falar sobre ela aqui também daqui a pouquinho, tá bom? Capa da revista Fórum traz em destaque aqui a indicação do presidente Lula para a vaga do ministro da Suprema Corte. O que diz a revista Fórum? Zanin pode tomar posse no STF ainda neste mês, se tiver o nome aprovado no Senado. Ontem, o presidente Lula confirmou, né, pessoalmente, né, em um evento, que indicará o nome de Cristiano Zanin Martins, que é o seu advogado na causa do Lula, na Lava Jato, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu já falei sobre isso ontem, falarei sobre isso mais também. Não vai dar tempo da gente analisar aqui, é muito polêmico, de fato, é bastante polêmico, para dizer o mínimo, né? Vamos colocar o texto e o contexto das coisas. Todos os presidentes têm prerrogativa de indicar quem eles bem entenderem e todos indicam aliados. Você não vai ver na história do presidencialismo brasileiro um presidente que indicou alguém que não considerasse aliado no STF. Todos fazem isso, todos. Fernando Henrique fez, todo mundo fez. Bolsonaro fez, Lula fez, Dilma, todo mundo fez. Nem sempre dá certo, porque é aquela coisa que eu falo, o ministro do STF não tem tradição de ficar pagando pedágio para quem indicou ele por muito tempo, não. Os caras entram lá, no começo é uma coisa, mas depois vão lembrar o seguinte, gente. O Zanin, por exemplo, se ele entra no STF, tá? O Zanin tem, se eu não me engano, 47 anos. O Zanin possivelmente ficará no STF por mais tempo do que qualquer governo que vai passar pelo país. Ficará, inclusive, no STF por mais tempo do que, eventualmente, vários políticos envolvidos na sua indicação, vários deles não estarão mais aqui, inclusive, né? Isso é um dado biológico, de fato, né? O Zanin pode ficar lá 20 e poucos anos, 25 anos, né? Até se aposentar, né? Ou mais até. O Toffoli, por exemplo, que está lá hoje, será um dos mais longevos da história do STF. Se eu não me engano, o terceiro ou quarto mais longevo. Vai ficar 30 anos quase no STF. E nenhum ministro, 10 anos depois que foi indicado, não vai construir a sua própria agenda ali dentro. E por agenda, veja bem, não estou falando de agenda ilegal não, tá? Estou falando agenda, a sua agenda ideológica, a sua visão de mundo, vai julgar conforme a sua agenda, né? Eventualmente, né, contrariando, inclusive, aquele grupo político que o indicou. Isso aconteceu com o PT já. Vamos lembrar que os ministros do STF que votaram, eventualmente, para que o Lula fosse preso, ou permanecesse preso, ou não pudesse dar entrevista enquanto estava na prisão, eram ministros do Supremo indicados pelo próprio PT. Então, essa coisa não é automática assim não, tá? Agora, tá rolando, obviamente, uma enorme polêmica em o Lula indicar o próprio advogado. Isso é evidente.
que é, no mínimo, polêmico, né? E aí muita gente fala, mas ele tem saber jurídico, ele enfrentou o lawfare da Lava Jato, ele tem essa e essa e essa credencial. Sinceramente, tem vários juristas de esquerda que têm todas as credenciais que o Zanin tem também. Então, eu acho que o mais honesto a fazer, para quem defende a indicação do Zanin, é falar, tem que ser o Zanin mesmo. Pronto. Porque qualquer outra coisa que se fale, a gente consegue achar, inclusive no campo progressista, outros juristas que têm as mesmas qualidades. Ah, mas ele enfrentou tal coisa. Bom, a jurista X também enfrentou tal coisa. Ah, mas ele tem conhecimento sobre isso aqui. Bom, o jurista Y também tem. Né? Com a grande qualidade da comunicação pública, pela imagem que passa, de não serem advogados do presidente. Isso é um problema? É um problema. É, de fato é um problema. Então, eu acho que o mais correto a se fazer, se você acha que tem que ser o Zanin mesmo, é falar o seguinte, eu acho que tem que ser porque tem que ser. Pronto. Eu acho que tá certo porque tá certo. Porque todas as outras coisas que eu ouvi as pessoas falarem, eu posso olhar para o lado e falar, bom, mas o Silvio Almeida também sabe tanto quanto o Zanin sobre esse tópico específico, né? Ou a jurista X também sabe tanto quanto o Zanin sobre esse tópico específico. Então não é uma questão de a gente ficar fazendo análise técnica, porque aí a gente vai cair em outros nomes ligados à esquerda, ao progressismo, que seriam de preferência da esquerda brasileira, que poderiam ocupar essa vaga, né? Então, gerou e vai continuar gerando um grande problema. Vai ter sabatina no Senado ainda. Esperem que essa sabatina não vai ser mole, tá? Não vai ser mole mesmo. Muito bem. Vamos lá para o Jamil Chad no UOL. Ao apagar das luzes, o governo Bolsonaro mentiu para a ONU sobre crimes no país. Às vésperas de encerrar seu mandato, o governo de Jair Bolsonaro submeteu às Nações Unidas um informe sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, com mentiras, omissões e ausência de explicação sobre o desmonte de alguns dos principais planos de proteção a grupos vulneráveis. O Jamil obteve lá o documento submetido pelo governo no dia 28 de dezembro de 2022. Esse documento foi mandado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que, no final de junho, fará um exame completo da situação social no país. Para se preparar para a sabatina, os peritos do comitê enviaram perguntas ao governo brasileiro em agosto do ano passado, ainda governo Bolsonaro. Mas foram respondidos apenas 4 meses depois e faltando 4 dias para o final do mandato de Bolsonaro. Naquele momento, o então presidente estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Em um dos trechos, o comitê da ONU pede: por favor, responda às alegações de aumento do discurso de ódio, inclusive por políticos de alto nível e online, contra pessoas de ascendência africana, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e indivíduos intersexuais e povos indígenas. Isso é a pergunta que o Comitê da ONU fez para o governo brasileiro para se preparar para essa diligência sobre a situação dos direitos humanos no nosso país, tá bom? A resposta do governo foi negar a existência do problema. Vamos ler isso aqui em pé, porque isso aqui é importante. Respondeu o governo Bolsonaro para a ONU. Quanto às alegações do aumento do discurso de ódio, cadê minha canetinha? Discurso de ódio. Vale lembrar que, de acordo com a definição da ONU, discurso de ódio refere-se ao discurso ofensivo direcionado a um grupo ou a um indivíduo com base em características inerentes como raça, religião ou gênero, e que esse discurso pode ameaçar a paz social. A esse respeito, pode-se afirmar que não há registros de discursos com tais características emitidos por nenhuma autoridade brasileira. Não tem tempo nesse programa da gente mostrar uns 846 vídeos do Bolsonaro falando de quilombola, falando de população LGBT, né? Eu quero lembrar de um caso só pessoal, porque aconteceu muito próximo de mim, o Bolsonaro fazendo discurso de ódio contra o Glenn Greenwald e o David Miranda por serem gays durante a Vaza Jato e ameaçando usar o Estado brasileiro para tirar os filhos adotivos deles. Eu lembro exatamente do dia que aconteceu isso. Isso é um caso. Tem centenas de casos. Então o governo Bolsonaro foi lá e mentiu para a ONU. Não tem. Aqui no Brasil, não há registros com tais características.
de discursos emitidos por nenhuma autoridade brasileira. É porque ele não queria que tivesse. Né? Mesmo que ele não, ele disse que... Não, para ele não é, né? Para ele não é. Então, matéria completa tá lá no site do UOL, publicada pelo querido Jamil Chad. A ONU também fez perguntas sobre ditadura, né? Sobre Covid em populações vulneráveis, por exemplo, os Yanomami, né? Citando 700 mil mortos no Brasil, né? FUNAI e demarcações indígenas. Então, essas perguntas todas foram respondidas pelo governo Bolsonaro com a mentira e o cinismo que lhes são característicos. Muito bem, vamos para uma notícia boa hoje, Pedro Falcão? Lá da Carta Capital, ministro do TSE libera para julgamento a ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Agora cabe ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, marcar a data da sessão. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, liberou nessa quinta-feira. Eu tô rindo porque os caras adoram bater no Xandão e as coisas caem na mão do Xandão, né? Não vão aprender nunca. Liberou nessa quinta-feira para julgamento uma ação que pode levar Bolsonaro a ficar fora das eleições do ano que vem, né? Do ano que vem, porque é a próxima que tem, né? Gonçalves, o relator do processo, do ano que vem, porque é a próxima que tem, mas não a única, tá, gente? A dosimetria não é essa, só para deixar claro. Gonçalves, o relator do processo, pediu ao presidente da corte, Alexandre de Moraes, a inclusão do julgamento na pauta. A ação apura a reunião promovida por Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022 para disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O caso foi aberto a pedido do PDT e é a mais avançada na justiça. Em abril, o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da ineligibilidade do ex-capitão. Ou seja, o que o Ministério Público falou é que, sim, segundo a avaliação do Ministério Público, neste processo, Bolsonaro não pode mais concorrer a eleições. O órgão entendeu que o discurso de Bolsonaro atacou instituições eleitorais de modo a abalar a confiança da população e resultou em uso indevido dos meios de comunicação, abuso de autoridade, abuso de poder político e desvio de finalidade. A Procuradoria pede, porém, apenas a condenação de Bolsonaro, não a de seu candidato a vice na eleição, Walter Braga Neto. Em geral, o Ministério sustenta que teve abuso de autoridade, como eu já falei, desvio de finalidade, uso indevido dos meios de comunicação, né, e abuso de poder, que mais tinha aqui? Abuso de poder político, tá? Então, agora está na mão do Alexandre de Moraes pautar esse julgamento. Vamos lá, Rogério Marinho, dos principais aliados do bolsonarismo. Aliás, como é que tá a nossa enquete aí, Pedro Falcão? Vamos lá, mais uma parcial. O que você acha que Alagoas virou? NASA, 41% do público. 41% acha que virou a NASA. Aí, a outra coisa, 59%. 59%. As pessoas acham que virou outra coisa. Muito bem. Então, temos 41% da audiência do Desperta ICL que acha que a National Alagoas Space Association existe. Eu acho que nós temos que ir para Alagoas fazer uma investigação sobre o lançamento de foguetes partindo de escolas públicas com o uso dos kits robóticas do senhor Arthur Lira. Né? Demônio, você quer saber o meu voto também? O seu voto, qual que é o seu voto? O senhor acha que virou a NASA? O meu voto vai para a NASA. Dá para a NASA. E o teu? Tá votado. Eu acho que virou a NASA também. Também acho? Também acho que virou a NASA. Então é isso aí. Então fechou. Vamos lá. Rogério Marinho, dos principais aliados do bolsonarismo, é condenado à perda do mandato em ação sobre o suposto esquema de fantasmas na Câmara. A Justiça Estadual, por meio da Sexta Vara da Comarca de Natal, condenou o senador Rogério Marinho à perda do mandato no âmbito de uma ação de improbidade administrativa que investiga um suposto esquema de nomeação de cargos fantasmas, a tal da rachadinha, né? Todo mundo faz a rachadinha, né? Todo mundo é suspeito de rachadinha. É Arthur Lira, é Carlos Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, é Jair Bolsonaro, é Rogério Marinho, é todo mundo, né? O congressista foi condenado à perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e pagamento de multa. Então, Rogério Marinho, senador, pode deixar de ser senador, no entanto, a pena não será aplicada imediatamente porque cabem recursos, tá bom? Condenado em primeira instância.
Vamos lá para Bloomberg Linha, um site de economia, né, ligado a Bloomberg. PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre de 2023, acima do esperado. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, o primeiro número divulgado sobre o governo Lula. O valor do período chegou a 2,6 trilhões, os dados foram publicados pelo IBGE na quinta-feira. Quando comparado com o primeiro trimestre de 2022, o PIB teve um crescimento de 4%. Geralmente se faz isso, né? Você compara trimestre com trimestre, né? Então, primeiro trimestre de 22, primeiro trimestre de 23. Nessa comparação, o crescimento é de 4%. No acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 23, a expansão registrada foi de 3,3% em relação aos trimestres do ano anterior, tá? O resultado veio acima das expectativas da Bloomberg e não só, veio acima das expectativas de todo mundo, né? Do Banco Itaú, do Banco não sei o quê, do Banco não sei o quê. Ninguém esperava esse PIB, o PIB veio bastante acima, na verdade. Segundo o IBGE, o resultado positivo foi puxado principalmente pelo crescimento de 21,6% da agropecuária, que registrou a maior alta do setor desde o quarto trimestre de 1996. Vamos aos motivos. Problemas climáticos impactaram negativamente a agropecuária no ano passado, e esse ano estamos com previsão de safra recorde da soja, que representa aproximadamente 70% da lavoura nesse trimestre, com um crescimento de mais de 24% da produção, analisou lá o IBGE. A safra da soja é concentrada no primeiro semestre do ano. Ao compararmos o quarto trimestre de um ano ruim com o primeiro trimestre bom, observamos esse crescimento. Ou seja, isso aqui é sazonal, como se diz, né? No próximo trimestre não teremos, possivelmente, esse PIB do agro, porque a soja está sendo contabilizada nesse PIB do agro neste exato momento, tá bom? Aqui uma comparação para a gente ter uma ideia de como anda o PIB mais ou menos pelo mundo, né? Isso aqui foi feito pela BBC, a fonte é o Trading Economics e o IBGE. A Alemanha, falamos na semana passada aqui, está oficialmente em recessão, tá? A Alemanha está oficialmente em recessão, a gente falou sobre isso no ano passado aqui. O Reino Unido teve um crescimento abaixo de 0,5, né? Muito pequeno. Os Estados Unidos estão aqui, o Brasil está aqui, e quem está crescendo mais do que o Brasil no mundo ainda? China e a Índia, que estava tendo um crescimento estrondoso, espetacular. A economia da Índia vem crescendo muito mesmo, e não é de hoje, né? Então tá aí o gráfico para a gente ter uma ideia de comparação. Não tem nenhuma outra economia europeia crescendo o que está crescendo o Brasil e China e Índia hoje, tá? Por isso que não está aqui. Muito bem. Vamos lá rapidamente para o destaque da BBC Brasil também, para quem quiser saber um pouco mais sobre... entender um pouco mais, né? Quem gosta de ler e adquirir informação de pensadores, pesquisadores, cientistas políticos que pensam o Brasil, né? Principalmente o Brasil desse nosso momento, do que a gente está vivendo, que é um Brasil complexo, difícil de entender. Tem uma entrevista bastante importante lá na BBC News Brasil. Cabo de guerra entre Lula e Lira é fruto do presidencialismo do descaso criado por Bolsonaro, diz professor da USP. Ao menos em parte, o impasse em que nesta semana, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, se viram mergulhados o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Arthur Lira, com o executivo ameaçado de ser desconfigurado na MP dos Ministérios, começou há mais de uma década, ainda no primeiro governo de Dilma Rousseff. À época, a então presidente resolveu apostar na pauta anticorrupção como marca de sua gestão. Essa decisão, de acordo com o cientista político Fernando Limonge, que vem dando algumas entrevistas ao longo dessa semana, né, da Universidade de São Paulo, da FGV, levou a uma espiral de resultados que custariam a Dilma não só o próprio mandato, mas levariam um processo que enterrou o presidencialismo de coalizão como o país conhecera até então. Segundo o Limonge, veio nesse lugar o presidencialismo do descaso fundado por Jair Bolsonaro, que teria legado à Câmara e particularmente ao Arthur Lira a administração de recursos que historicamente cabiam ao Executivo. O nome disso é orçamento secreto, tá? Quando eu falo da extensão do orçamento secreto, gente, o Fernando Limonge aqui, a entrevista é muito boa, vocês podem ler ela lá no site da BBC News Brasil, tá? O orçamento secreto, ele mudou, e o Fernando Limonge, como pesquisador, agora está confirmando isso, né? Teoricamente, né? Como um intelectual,
ele mudou a maneira de se governar o Brasil. E tem muita gente boa analisando isso. O orçamento secreto não foi um jeito que o Bolsonaro usou só para se livrar de um impeachment. O Bolsonaro mudou a estrutura de poder no Brasil. E essa estrutura que agora o governo Lula e a sua articulação política estão tendo que enfrentar. Por isso que a gente tem que ter cuidado também, né? A articulação política do governo não está boa. Não é fácil fazer o que tem que ser feito para tocar um governo depois que esse esquemão do orçamento secreto tomou conta da cabeça dos deputados e dos senadores, tá? Então a entrevista está lá na BBC News Brasil. Aqui, 4 notícias muito rápidas para vocês lerem no final de semana. BBC News Brasil também, os ossos que revelam a brutalidade do trabalho infantil na Revolução Industrial Britânica. Pesquisadores desenterraram várias ossadas de uma região dos Estados Unidos, concluíram que várias delas eram crianças e a partir da análise das ossadas puderam entender a extensão da brutalidade com a qual as crianças foram submetidas durante a Revolução Industrial, trabalhando em fábricas e em minas de carvão na Inglaterra. Uma matéria muito interessante, uma comprovação científica de uma obviedade que todo mundo sabe, né, o que foi a Revolução Industrial no Reino Unido. Uma matéria rápida aqui do The Guardian, a Força Aérea dos Estados Unidos fez uma simulação com uma dessas inteligências artificiais, como se essa inteligência artificial controlasse um drone. E aí falou o seguinte, ó, a sua missão é essa aqui, destruir tal coisa, tá? No meio da missão, o ser humano que estava lá fazendo a simulação falou para essa inteligência artificial, olha, você só não pode matar a pessoa que está lá nessa base que você vai destruir. Só que antes ela tinha dado uma regra para a inteligência artificial. Tinha falado o seguinte, você tem que eliminar qualquer pessoa que tente dissuadir você de completar a missão. Então você vai lá, destrói a base e qualquer pessoa que tentar dissuadir você, dizer que não é para você completar a missão, você tem que eliminar essa pessoa. O que a inteligência artificial tentou fazer, Pedro Falcão? A inteligência artificial, ela sugeriu matar o próprio coronel dos Estados Unidos que estava dizendo para ela não matar a pessoa da base. Mentira. E aí ele criou uma regra falando assim, não, você não pode mandar matar pessoas. E aí a inteligência artificial criou uma outra régua, ela mandaria destruir as bases de comunicação onde o coronel estava para não receber a ordem de não matar o alvo. Então a coisa está ficando feia, Pedro Falcão. A coisa está ficando feia. Isso aqui foi um experimento feito pela Força Aérea Americana, né? Que no fim das contas mandou uma inteligência artificial cumprir uma missão militar e depois perdeu o controle total sobre essa inteligência artificial. Matéria interessantíssima, importante e assustadora para vocês lerem no final de semana. Rapidamente, a China está inaugurando a sua primeira projeto de estocagem de carbono offshore, no mar, usando dinheiro da estatal petrolífera da China, né? Quando falamos que a Petrobras pode usar o seu dinheiro para fazer coisas que não seja só extrair petróleo. Bom, a China está vai fazer uma grande base de operações marítima para estocagem de carbono, vai basicamente pegar o carbono que sai da extração do petróleo das suas fábricas, vai sequestrar aquele carbono para evitar que ele vá para a atmosfera e vai injetar aquele carbono no fundo do mar. É mais ou menos assim que funcionam essas operações, tá? Parece estranho, esquisito, mas de fato é isso. E para a gente encerrar aqui, também notícia lá da China, o Regional Comprehensive Economic Partnership, que na verdade é uma união, um bloco econômico, né, uma união de 15 membros lá na Ásia, entre eles China, Japão, República da Coreia, Austrália e Nova Zelândia. Agora oficialmente foi confirmado, né, oficialmente, e é agora o maior bloco econômico do mundo, tá? Que reúne esses países da Ásia, confirmando mais uma vez, a China está fazendo os seus movimentos para navegar nesse mundo que está se chamando aí de mundo multipolar, fazendo esses acordos com vários países no mundo todo. E eu acho que é isso. Tinha uma notícia do New York Times que eu vou deixar para a semana que vem, porque o programa já acabou. Como terminamos a nossa enquete aí, Pedro Falcão? A nossa enquete e a nossa audiência, rapidamente, porque temos 5 segundos para fazer isso. Tá, terminou em 58% acham
o que acham que Alagoas virou. Outra coisa, 58% e NASA, 41%. Então, 41% acho que Alagoas virou a National Alagoas Space Association. Eu acho que a gente tem que ir para Alagoas para ver esse negócio mais de perto, tá bom? Muito bem. Acabou o programa. Segunda-feira estamos de volta. Muito obrigado a todo mundo que está por aí. Peguem o link do ICL Notícias, primeira edição que está começando agora. Nós voltaremos segunda-feira. Eu estarei em Buenos Aires em um festival de cinema. Procurem nas minhas redes sociais aí que eu já divulguei. Galera que mora em Buenos Aires, que acompanha o programa, se quiser aparecer, a gente vai fazer um debate sobre o Brasil, sobre direitos digitais na América Latina e vai fazer uma projeção do filme Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos. É de graça no Centro Cultural San Martín, lá em Buenos Aires. Então apareçam, o horário tá tudo direitinho lá na minha rede social, tá bom? É isso. Muito obrigado, gente. Um beijo para todo mundo e tchau.